Jesus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Pai. Nós queremos dizer ao Senhor nessa noite, Deus, que o nosso coração é o seu altar, Pai. Faça morada, Espírito Santo. Aleluia. Glórias. Meu amado, Jesus está aqui neste lugar nessa noite. O Espírito Santo se faz presente aqui. Ele faz morada em você. O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, ele mora dentro de você. E quando você busca o Senhor, essa fagulha, ela simplesmente se expande. E ela começa a transbordar na sua vida. E aquele que está ao seu lado, ele é alcançado e atingido também por essa fagulha do Espírito Santo. Fagulha que traz vida. Vida no Espírito Santo. Tudo que está em nossa volta, amados, foi feito por aquilo que não vemos. Até nós fomos criados pela palavra que vem do Senhor. E nessa noite ela quer se revelar a nós. Você pediu ao Senhor que Ele faça morada em seu coração. Mas muitas vezes estamos com o nosso coração seco. Estamos com o nosso coração como terra seca pelas dificuldades do dia a dia, pelas pressões que passamos. Mas nessa noite o Senhor quer derramar mais e mais sobre nós. O Senhor quer nessa noite aqui, que esse encontro que Ele marcou com cada um de nós, amados, derramar a chuva de bênçãos sobre nossas vidas. A chuva do Espírito Santo. Ele quer te encher, Ele quer te preencher, Ele quer transbordar. Então não perca a oportunidade que você está aqui nessa noite tendo. Diga para o Senhor: deixa a sua chuva cair sobre a minha vida, Senhor. Chuva do teu Espírito, a sua chuva de glória, a sua chuva de bênção. Transborda na minha vida, Senhor. Peça ao Senhor. Nós nem sabemos se teremos amanhã. Hoje nós temos esse momento aqui, tudo o que temos, para adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Amanhã nós não sabemos se teremos mais, amados. Se estaremos na glória, se estaremos aqui. Se estivermos, glória a Deus. Mas se não estivermos, nós adoramos o Senhor hoje, como se fosse o último dia de nossas vidas. Aleluia. Peça ao Senhor nessa noite. Seja honesto com o Senhor nesse momento. Oh Deus. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Diga para o Senhor, aleluia. É a minha adoração, já não passa de canções, palavras repetidas. O Senhor, Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Glórias. Minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Cante para o Senhor. Abre o céu, Senhor.
Eu sei, Pai, que no seu trono corre um rio de água viva, aleluia, que desce, que desce, que corre e que encharca a terra seca, Senhor. Nosso coração muitas vezes é pedra, Senhor, mas o teu Espírito é vida, aleluia. E ele vem, Jesus, e quebrando. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cair essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a terra do nosso coração, que a terra da nossa mente, que a terra da nossa alma, amados, nessa noite possa ser encharcada pela água do Espírito Santo de Deus, aleluia. Que possa nessa hora tudo aquilo que tem que germinar começar a crescer dentro de nós. Aquele propósito que o Senhor plantou na sua vida, que nessa noite ele comece a ter vida em mim e em você. Nós vamos encerrar esse momento de louvor, amados, com uma última canção, dizendo para o Senhor que nós não somos nada diante do poder de Deus, mas que nessa noite nós nos colocamos diante dele, para que com o poder, com a graça e com a misericórdia dele, ele possa nos usar como instrumento. Amém? Aleluia. Diga com profundo da sua alma nessa noite: Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. Eu sou muito pequeno, Jesus, bem merecedor do seu imenso amor. Através do seu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Você pode dizer? Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. Sou muito pequeno, Jesus, bem merecedor do seu imenso amor. Glórias. Através do seu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o seu querer, Senhor. Que o Senhor possa nessa noite, amado, invadir a sua alma, invadir o seu coração. Nós possamos reconhecer que não somos nada diante do poder de Deus, que Ele é tudo em nós, e que aquilo que nós viemos buscar aqui, nós já recebemos. Luiz, receba nessa noite em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a sua vida de fora, profetizamos a bênção do Senhor. Você é mais que vencedor por estar aqui. O Senhor recebe o seu louvor, recebe a sua adoração. Amém? Que as palmas dessa hora possam louvar o Senhor bem forte. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis assentar, fiquem em paz. No nosso último encontro de homens no ano de 2025. Já reparou que toda vez que a gente está na casa do Senhor, na presença do Senhor, a
a gente se enche de uma expectativa de que o Senhor, de alguma forma, Ele fale aos nossos corações, de alguma forma o Senhor possa apontar uma direção para aquele que vem procurar uma direção. Mas nessa noite o Senhor manda eu dizer para você que, da mesma maneira que você entrou nesse ambiente de glória, cheio de expectativa, para que o Senhor fale, Ele vai falar, porque o Senhor, Ele não consegue se conter calado, porque eu sei que Ele vai falar. Mas a expectativa que existe grande da parte de Deus também é para que nós possamos colocar em prática aquilo que Ele tem como um pensamento a teu respeito. Esta noite o Senhor nos trouxe aqui para nós sermos despertados. O Senhor nos trouxe aqui para que Ele toque dentro de nós, para que a gente possa também responder ao Senhor, dizendo para Ele: sim, Senhor, eu vou colocar em prática aquilo que eu preciso fazer. Existe sim uma expectativa do céu a teu respeito. E eu oro para que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu queria orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós bem sabemos que o Senhor está aqui conosco. E todos nós, Pai, precisamos sim de ajuda dos céus. Precisamos da revelação da Tua Palavra, precisamos da revelação do Teu Espírito. E por isso eu te peço que não seja mais ninguém aqui a ser carnal e sim espiritual, para que possamos entender e compreender qual boa, perfeita e agradável é a Tua vontade. Para isso eu te peço que o Senhor possa nos conectar no céu, porque nós não somos dessa terra. E eu te peço a manifestação do Teu poder na Tua igreja, na Tua casa. E eu te peço, Pai, que tudo aquilo que estava oculto, que o Senhor venha trazer à luz, para que nós possamos, sim, Pai, ser aquilo que o Senhor tem como um propósito no céu, que sejamos, porque a Tua Palavra diz para sermos luz neste mundo. Então que não haja trevas dentro de nós, Pai, e sim a verdadeira vontade do Senhor, porque a Tua vontade, ela precisa prevalecer nas nossas vidas. E eu oro para que todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, tudo aquilo que tem tentado parar a Tua igreja, agora, na autoridade do Teu nome, que saia deste ambiente, porque este é um ambiente de glória. E eu profetizo, Pai, a Tua vinda aqui para nos dar um ressignificado, Pai. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, abre e toca os nossos olhos, toca o nosso coração, porque nós queremos sair daqui diferente da forma que nós entramos. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo. João 6, versículo de número 38, enquanto você procura. Vou falar. Eu estou com um sentimento tão gostoso no meu coração nessa noite, porque eu percebi que os irmãos que estão aqui, eles estão muito à vontade na casa do Senhor. Quando eu vi cada um dos irmãos chegando com uma leveza no seu espírito, isso é sinal de que o Senhor trabalha para os que nele confiam. Porque eu creio que você um dia estava muito mais necessitado do que hoje. Porque enquanto nós andávamos nas trevas e éramos perdidos, e nós sabíamos que precisávamos ter um encontro com aquele que nós já encontramos, que é Jesus de Nazaré. E o Senhor Jesus, quando Ele nos encontra da maneira que estávamos, sujos, desgarrados, sem nenhuma vontade de estar na presença dEle, e eu falo isso por mim também, porque eu vivia nos prazeres do mundo. Mas houve um dia, irmãos, em que os céus se descortinou em meu favor, e eu oro para que os céus estejam sempre descortinados para o favor de cada um de vocês, para que possamos estar sempre tendo uma conexão entre céus e terra, porque o Senhor, Ele já rasgou o véu. Então nós temos um livre acesso ao Pai. E eu te pergunto, como você tem chegado ao Pai? Porque existe uma maneira que o Senhor se agrada quando a gente chega para Ele com um coração arrependido. Senhor, o Senhor me encontrou tão sujo, e eu não estou dando o verdadeiro valor que Deus depositou na tua vida, na minha vida. E nós precisamos dar uma resposta para Deus, irmãos. Não porque seja hoje o último encontro de homens, porque em janeiro eu vou estar falando, olha, agora nós estamos no primeiro encontro de homens e vai ser maravilhoso. Sempre vai ser maravilhoso,
quando nós conseguimos manter a presença de Deus junto conosco. E não é só dentro da igreja. Nós precisamos ser uma carta viva lá fora, aonde as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: ali vai um homem que é temente ao Senhor. Porque um homem que é temente ao Senhor, as pessoas veem por as suas atitudes. E se tem algo que precisa ser transformado num homem, é o caráter, porque o nosso caráter ele tem que ser um caráter irrepreensível, porque lá do céu tem uma voz dizendo: ali vai o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ali vai o meu filho amado em que não faz nada que me desagrada, porque o inimigo não vai ter legalidade sobre a minha vida, não vai ter legalidade sobre a tua vida, não vai ter legalidade sobre a tua casa, porque nós estamos andando nos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é um caminho reto, é um caminho de retidão, é um caminho de renúncia, porque quanto mais eu ando, mais coisas eu vou deixando para trás. E nessa noite também tem convite para que a gente possa deixar algumas coisas para trás. Eu não sei o que você precisa deixar, eu sei o que eu preciso deixar. E toda vez que o Senhor me leva para um lugar e diz: filho, deixa mais alguma coisa para trás, eu logo sei. Se eu tenho que deixar coisa para trás, é porque Ele quer me impulsionar, é que Ele quer que eu vá para mais distante, é que Ele quer que eu vá mais para perto dele. Então toda vez que eu me desprendo de tudo, eu tenho uma certeza: o Senhor continua me chamando. E o Senhor nos chamou para um propósito. Guarda isso no teu coração. Nós fomos chamados para um propósito. Nós somos os representantes de Cristo. Crê nisso? Nós somos o que vai andar na rua sabendo: ali vai um representante meu, lá do céu. O Senhor está falando assim: nossa, olha quantos representantes eu tenho lá na terra. Homens que não se corrompem, homens que não se vendem, homens que não se desviam dos meus caminhos. E é esse caráter que a gente precisa ter em Cristo. E para a gente manter o nosso caráter, irmão, nós vamos precisar andar alinhado com o Senhor. E a gente vai entender que todos nós temos uma missão. Você crê nisso? E o que você vai fazer com a missão que Deus te confiou, irmãos? É para esse lugar que nós hoje vamos entrar. Nós temos uma missão que é extremamente importante. E a missão que Deus te deu, irmão, colocou na tua mão, ela é irrevogável. Ele não vai pegar nunca da tua mão, Samuel, e dar para o Weber. Não, não. A missão que Deus te deu é algo tão precioso que faz com que eu olhe para o céu e perceba: eu sou muito mais precioso do que a missão que Deus me confiou. E muitas das vezes a gente pensa que aquilo que Deus me confiou não é tão importante. Irmãos, se você se posicionar, a cidade vai ver que a missão que Deus confiou nas tuas mãos era maravilhosamente muito maior do que podíamos pensar, imaginar, porque quando Deus faz ficar pronta a missão que Ele tinha no céu, Ele exalta o teu nome. E não tem ninguém no nosso meio que não tenha sido encontrado no mesmo lugar, irmãos. Então, não tem ninguém aqui que seja melhor do que o outro. E a palavra do Senhor deixa bem claro que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, Ele olha para nós da mesma forma, sabendo, todos eram pecadores. Ah, mas eu fui lá e eu comprei com um alto preço. Nós somos aqueles que o Senhor comprou. Existia sim sobre nós uma marca: condenado. Quando ninguém podia mudar essa sentença, nada podia ser feito. Quando de repente, nos céus, o Senhor foi chamado para cumprir a sua missão. E olha que missão o Senhor levou até o final. Uma missão de resgatar esses homens que estão aqui hoje, porque vocês foram comprados com alto preço. E a placa que nós tínhamos de condenado hoje está escrito lá: esse aqui foi resgatado, esse aqui foi comprado, esse aqui eu comprei, esse aqui é meu. E hoje nós vamos dar uma resposta para o Senhor, irmãos. Amém? Então eu pedi, abra comigo João 6:38. A palavra do Senhor diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Uau! Quando eu leio um texto como esse, no qual o Senhor, Ele fala que eu não desci do céu, senão para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Você crê que você foi formado por Deus? Você foi gerado no ventre da tua mãe muito antes? Deus tinha um propósito, um plano para você? Sim ou não? Então, se Deus está falando para nós, filho, a minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou.
Jesus está falando para nós, olha, se vocês adentrarem neste mesmo lugar onde eu me coloco, para não mais fazer a minha vontade, e sim a vontade do Pai, tu vai começar a entender que você foi gerado lá no céu. Você vai começar a entender que Deus, quando Ele te formou, Ele também colocou em você uma missão. E a missão que Deus te deu, ela não pode ser abortada, porque a missão que Deus te deu vai fazer com que a tua família chegue num lugar que, se você não se posicionar, você mata uma geração. E nós fomos chamados para que uma geração se levante, uma geração forte e valente, que não vai retroceder mediante a nenhum cenário. E sabe por que Jesus disse que porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade? Ele está falando para nós assim, filho, enquanto você quiser continuar fazendo a tua vontade, você não vai estar fazendo a vontade daquele que te enviou. E um dia eu disse isso para o Senhor, eu falei, Senhor, a minha vontade, eu já fiz todas as vontades. E o Senhor me permitiu passar por muitos lugares, o Senhor me permitiu andar perdido por esse mundo afora, o Senhor me permitiu estar na rua, estar jogado fora, e quando já ninguém mais queria, a missão que Deus havia colocado na minha mão nunca havia sido abortada, porque não importa os lugares por onde você passou, não importa o que você já fez, a missão que Deus te deu lá no céu, ela vai se cumprir, porque você já foi encontrado por aquele que te encontrou perdido, sujo, mas não foi ele que te trouxe. Então ele traz, ele lava as tuas vestes e você tem um posicionamento. E só tem um posicionamento com Deus, irmão, quem reconhece que nunca teria força para sair do lugar onde Deus te buscou. Aleluia. E aí gera dentro de nós, irmão, um sentimento incrível de que agora que eu sei que eu fui comprado por um alto preço, um preço que foi derramado num sangue inocente, um sangue que era precioso, um sangue único que poderia anular uma sentença de morte. E quando foi anulada uma sentença de morte sobre as nossas vidas, o Senhor estava nos dando uma vida eterna. Então, quando eu abro os meus olhos e começo a não querer fazer mais a minha vontade, sim a vontade de Deus, tudo muda. E mesmo mediante um caos, quando Jesus ele adentra dentro de um barco, e ele fala para os seus discípulos, partam para o outro lado, ele fala assim, olha, eu vou estar lá do outro lado esperando vocês. Não importa se as circunstâncias mudarem, não importa se as nuvens fecharem o tempo, não importa se fechar, se chover, não importa, eu estou lá do outro lado esperando por vocês. Só que muitas das vezes as tempestades se levantam e a primeira coisa que a gente faz é, o meu barco vai virar. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele que te deu uma ordem para você entrar no barco, estava com uma promessa para te entregar do outro lado e você estava pensando, eu vou desistir, eu vou parar. Não, desistir e parar não é para quem tem um chamado de Deus, porque quem tem um chamado de Deus é para viver um plano que Ele já nos deu lá na terra. E o Senhor, Ele veio com esse propósito, não vim fazer a minha vontade. Todos nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque aí nós vamos saber que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E se ela é boa, perfeita e agradável, tem sim como nós vivemos um tempo bom, um tempo agradável na presença do Senhor. Então eu preciso o quê? Eu preciso é perder o controle das coisas que eu queria fazer, sabendo que as coisas que eu tentei fazer deu tudo errado. Sim ou não, irmãos? Não tem nada que eu tenha tentado fazer por força própria, com a vontade do meu braço, com a força do meu braço, que tenha dado certo. Não. Mas como eu digo para os meus filhos, eu digo para vocês, meus irmãos, eu andei por muitos caminhos errados, sim. E está tudo bem por isso, porque eu já fui na frente para que você não vá pelos lugares errados que eu já andei. Porque em Provérbios diz que existem caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. E Deus está chamando a cada um de nós para dizer, olha, eu tenho um talento que eu coloquei dentro de cada um de vocês. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele confiou talentos dentro de nós. Marquinhos, existe um talento enterrado dentro de cada um de nós, que hoje o Senhor quer colocar para o lado de fora, porque Ele manda dizer para nós que vocês são filhos amados, eu dei o meu sangue por vocês, e eu preciso que vocês entendam que existe um lugar esperando cada um de vocês. Então eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Não vamos nunca parar, irmão. Olha o exército que Deus está levantando de homens que vão ser encorajados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, temer por quê? Sabe?
nós não podemos temer. Nós precisamos ter uma certeza de que o Senhor, Ele criou todas as coisas. Então, como eu sempre digo aqui, é andar numa santidade, porque quem anda em santidade não recebe ataques espirituais, porque o Senhor não deixa, o sangue do Senhor está sobre nós. Existe uma autoridade do céu que não deixa com que o inimigo que foi criado por Deus toque naquele que é santo, naquele que é ungido de Deus. Temos um talento dentro de nós. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele confiou um talento dentro de nós. Para uns Ele deu 5 talentos, para outros Ele deu 2 talentos, e para outros Ele deu um só talento, e está tudo bem. Talvez eu só tenha um talento e está tudo bem, mas o meu talento eu não vou enterrar, porque eu sei para quem me deu. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor dá talento, mas Ele não dá nada além daquilo que você possa desenvolver, daquilo que você possa suportar. Então, se Deus te deu talento, vamos colocar em prática. Vocês estão diante de uma igreja, onde a igreja crê e acredita nos dons espirituais que estão dentro de cada um de nós. Mas aquele homem um dia voltou e perguntou: o que você fez com os talentos que eu confiei nas tuas mãos? Sabe o que o Senhor está falando para nós? O que você vai fazer com o talento que Deus confiou para cada um de nós? Existem famílias, existem uma cidade, existem bairros que estão contando com um posicionamento de homens que têm uma certeza que o talento que você tem, que você recebeu, não foi um talento dado por mãos humanas, foi dado por aquele que também deu na frente, aquele que tinha remissão dos nossos pecados, para nós hoje adentrarmos num lugar onde é santo. Foi Deus que te deu os talentos, e nós vamos desenvolver os talentos que Deus nos deu. Então, quando o Senhor vem para aquele homem e pergunta: o que você fez com os talentos? Ele conseguiu de 5 talentos gerar mais outros 5 talentos. E o Senhor também chegou para aquele outro homem no qual havia dado 2 talentos. Só que a gente pensa assim: poxa, mas parece ser pouco. Muito é quem te deu, muito é quem confiou na tua mão. E às vezes a gente fica pensando: eu tenho tão poucos talentos, mas se Deus tivesse te dado muito talento, irmão, você iria se perder. Mas no nosso meio também tem gente que Deus deu talentos demais, e que não são para serem jogados fora, não são para serem enterrados. Cadê os pregadores do Senhor? Mas aonde eu fui um dia me machucava. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: era Deus te preparando para algo maior, porque o talento que Deus te deu, no homem não enterra, quem enterra somos nós. Quando a gente pensa: eu vou parar. Jesus tinha tudo para parar, mas Ele foi até o fim, porque Ele um dia sabia assim: vai ter um encontro de homem lá em Moriaé, e que se eu não for até o fim não acontece. Ele foi até o fim por amor a nossas vidas. E quando eu chego em casa, eu chego com tanta autoridade, porque Deus nos deu autoridade para nós pisarmos sobre serpentes e escorpiões. E aí, quando eu leio um texto desse, eu fico cheio do poder do Espírito, que eu falo: opa, se o Senhor me deu poder para pisar sobre, Ele não está dizendo que me deu poder para andar como eles, Ele me deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Então, se a serpente e o escorpião tentar se levantar, eu lembro da autoridade que Deus nos deu para fazer o quê? Para pisar, esmagar serpentes e escorpiões. Essa autoridade já foi dada para nós, igreja. O que nós estamos fazendo? Chegou um tempo, irmãos, de nós esmagarmos a cabeça de Satanás. Não é para ter medo, é para se encorajar do poder que Deus já deu, a autoridade que Deus já deu para cada um de nós. Lembra de Jesus? De novo para o barco. Para onde nós vamos, Senhor? Vamos comigo. Chega do outro lado, irmão, tem um homem extremamente endemoniado. Só que quem estava saindo do barco tinha o poder, a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. E o que ele faz? Ele não conversa, ele pisa. E sabe o que é pior? Serpentes e escorpiões conhecem o homem de Deus, mas o homem de Deus tem que estar cheio do poder. E sabe onde eu encho de poder? É na presença do Senhor. Eu falei: Senhor,
Hoje eu quero pisar sobre serpentes e escorpiões, porque tem um monte de homem que vai na igreja hoje. Eu vou pisar sobre as serpentes e escorpiões, porque o homem do Senhor é para andar na liberdade, para viver no Espírito, é para fazer a vontade de Deus, é para pegar o talento que Deus confiou. Esse talento aqui, ó, eu vou desenvolver. Ah, mas Ele só deu um para mim, não tem problema. Você tem um talento, você tem quem te deu também, tem Deus, tem o Senhor na tua vida, e é tudo que nós sempre precisamos. Então, se eu tenho um talento, eu tenho uma opção. O talento que Deus me deu, eu vou devolver para Ele em porção dobrada, ou eu enterro o talento que Ele me deu. Não, irmãos. Sabe por que um pai corrige um filho que ama? É treinamento. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas o Senhor está me corrigindo demais. Não, Ele está te fazendo um homem mais forte. Ele está te lapidando. Ele está falando assim, filho, tu não tem noção do poder que eu coloquei dentro de vocês. Você não tem noção da força que tem dentro de vocês. Ei, vocês são um templo do Espírito. O que habita dentro de nós é muito poderoso. Ele é muito forte. Ele é aquilo que eu falo. E quando eu falo, o inferno tem que tremer. Porque Jesus, quando falava, irmão, o inferno tremia. O inferno teve que se calar, porque tanta autoridade lhe foi dada. A palavra do Senhor diz que lhe foi dado um nome sobre todo nome, e esse nome, ele tem poder. E sabe que Jesus entregou o sangue dele para resgatar as nossas vidas. Você acha que Ele não iria encher a gente de poder, irmão? Nós estamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, e não é para a gente achar ser grande, não. Nós somos pequenininhos, mas o que é grande em nós é o poder do Espírito Santo. Porque quando eu falo, o Espírito tem que ir embora, o Espírito da mentira tem que sair, o Espírito do engano tem que ir embora, o meu casamento tem que estar restaurado, sim, porque na presença da minha casa tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então não tem nada que fique fora de controle, não, porque a minha vida eu já entreguei para aquele que me resgatou das trevas e me levou para um lugar chamado poder da glória dele, irmão. Nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Mas o que eu vou fazer com o poder que o Senhor me deu? Eu vou gastar. Mas eu não aceito uma igreja fraca, uma igreja com medo. Medo do quê, irmãos? O Senhor, quando estava indo para uma cruz, irmão, Ele sabia, porque Ele falava assim, ó, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus enviou Jesus para levar Ele para uma cruz. Foi para morrer mesmo, para entregar sangue, irmão. E está tudo bem. Deus sempre soube o que Ele estava fazendo com Cristo e conosco. Sabe o que nós precisávamos? De uma oportunidade. E a oportunidade já nos foi dada. Nós já recebemos a oportunidade que precisávamos. Nós já conhecemos Cristo. Nós somos servos do Senhor. Mas de que forma eu vou servir, irmão? Da minha maneira? Ou da maneira que Deus está te pedindo? Tem que ser da maneira dele, irmãos. Durante muitos anos, tinha que ser do meu jeito, tinha que ser como eu queria. Sabe quem que agia assim? O velho. Mas o velho morreu, irmãos. Quando ele morreu, eu perdi a vontade de fazer aquilo que eu queria fazer, e eu perguntava, Senhor, me ensina então a fazer a tua vontade. Ei, o Senhor está falando para nós, filho, deixa o teu orgulho de lado. Porque quando eu era tão orgulhoso, e Deus precisa tratar muito de mim ainda, precisa, irmãos. Mas toda vez que eu achava ser bom, hoje eu vejo Jesus falar assim, bom é meu Pai, que está lá no céu. Quer ir para esse lugar também, irmão? Quebra o teu orgulho. Eu era tão bom no que eu fazia. A gente, quando é muito bom, não precisa nem de mestre, já reparou? Mas sim, André, a gente é tão bom, a gente não consegue nem aprender com quem quer nos ensinar. E aí eu fui lavar banheiro na plataforma da Petrobras. Sabe com quem eu reclamava? Senhor, o senhor não está vendo o que eu estou vivendo? Era Deus corrigindo um filho que Ele ama. Filho, você tem que passar por isso, para você crescer, porque no reino dos céus, a matemática não é como você pensa. Lá para ser grande tem que ser pequeno. Lá para ter muito tem que ter menos. E aí eu comecei, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade.
Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu oro para que o Senhor esteja removendo todas as escamas dos nossos olhos. Porque nós estamos chegando num tempo que para mim é incrível. Para outros, está sendo um tempo difícil. Mas nunca foi tão fácil falar do amor de Jesus. Porque as pessoas estão desesperadas para que nós abramos as nossas bocas e possamos dizer: eu conheci um Jesus, que Ele entrou na minha casa, Ele mudou o meu casamento, Ele mudou a minha família, a minha mulher não gerava, está dando filho, a minha mulher não fazia, está creendo, está acontecendo as coisas dentro da minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando Jesus nasceu, existia um decreto de morte sobre Ele. E sabe qual era o decreto? Matar todos os meninos. Tem como se esconder, irmão, da fúria de Herodes? Alguns vão dizer que tem como. Mas não tem como a gente se abrigar num lugar no Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele vai estar falando quando Ele para nós tudo o que a gente precisa fazer. Filho, fica tranquilo. Olha, eu sou contigo. Eu vejo o Senhor falando isso para Jesus. Filho, olha, fica tranquilo, vai lá para o Egito. Vai lá para o Egito, lá que está tudo. Vão te procurar em todos os lugares. Mas não vão te encontrar, Miranda. Nós nunca vamos ser encontrados pelo inimigo se somos guardados pelos que comprou a cada um de nós, derramando o seu sangue. Ele não guardou sangue para depois, não. Ele fez a obra completa sobre as nossas vidas. E eu te pergunto, qual é a resposta que nós vamos dar para Ele? Uma vez que eu sei que eu sou comprado, eu tenho uma placa pendurada, tenho um dom. Mas junto com essa placa tem uma missão que Deus estabeleceu lá no céu quando Ele te formou. E o ano de 2026 será um ano incrível do Ministério Vidas para Cristo, porque o Senhor, Ele só está precisando que você acorde para a gente fazer o quê? Uma união e vermos o propósito que Deus tem sobre esta cidade. E olha, irmãos, eu sempre falo, eu não vou matar o ministério de ninguém. Se precisar, eu já falei: Senhor, se precisar, o Senhor me tira, mas que a tua glória prevaleça para todos sempre. Ei, o talento e o dom que Deus deu dentro de você, ele nunca morreu, ele ainda está aí dentro. Ele ainda está aí dentro. O Heber chegou aqui, posso falar, Heber? Me perdoa, já vou falar. Esse menino chegou aqui, irmão, eu louvo a Deus pela vida dele, porque não fui eu quem fui atrás, foi Deus quem trouxe. Cheio de dons e talentos. Eu tenho que exaltar Deus, porque foi Deus que colocou dentro dele, como colocou dentro de muitos de nós. Aliás, dentro de todos nós tem dons e talentos que precisam ser só o quê? Lapidados, para que o poder e a glória de Deus sejam vistas por aquilo que Ele faz. Aí esse menino chegou aqui, pegou o violão, arranhou 3 cordas. De repente ele pulou do violão. Irmão, não foi nada combinado, não estou aqui para exaltar ninguém, não, porque quem tem que ser exaltado é Deus. Mas a verdade é para ser dita. De repente Deus começou a... Sabe por quê? Quem procura e continua procurando, uma hora vê a porta aberta. Porque a palavra diz assim: batei-vos e abri-vos-se-á. Não é você que abre porta, a porta abre sozinha. Quando Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. Quem de nós aqui nunca disse: nunca mais eu entro numa igreja? Ei, irmão, eu sou o primeiro que falo isso. Eu dizia: nunca mais eu entro numa igreja. Mas existe uma igreja de Cristo, uma igreja onde a gente não pode permitir que ninguém se corrompa. Não, nós somos embaixadores de Cristo, somos ministros do Evangelho. Tem noção do que é isso? Nós vamos carregar as marcas que vierem, não tem problema. Jesus, ele foi lá no Getsemane, todo marcado. E quando tinha um homem que não acreditava, Jesus disse para ele: Tomé, pode colocar a mão nas minhas marcas. E Tomé, quando colocou o dedo, ele creu. É verdade o que dizia. Deixa eu te dizer uma coisa: sempre será verdade aquilo que Deus fez. João 10,10 diz que o inimigo
Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Então nós não temos que acreditar em nada daquilo que ele fala, não. Deus tem um propósito no céu sobre as nossas vidas aqui. E o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Porque na minha vida, irmão, já está se cumprindo há muito tempo. Quando eu ia para missões em lugares distantes, muito longe, eu só sentia uma vontade de estar naquele lugar, irmãos. E era fantástico, porque a gente ficava às vezes 3 dias sem tomar um banho, irmãos, mas estava tudo certo, porque a gente via o poder de Deus. Uma vez a minha esposa estava viajando comigo, e o menino chegou para mim e botou a cabeça assim, irmão, ora por na minha cabeça, um buraco na cabeça do menino. Eu falei, Senhor, eu não posso, mas o Senhor, se liberar uma palavra, vai haver cura. Mas eu entendo que se aquele menino levou a cabeça para nós, é porque ele viu em nós algo que nós não precisávamos nem ter visto. Não precisamos ver Jesus, precisamos ter uma convicção, uma certeza no meu coração: pelo meu Senhor, eu vou fazer todas as coisas. E quem via isso? Ninguém. Mas nunca fugiu dos olhos dele, Fernando. Deus tudo vê, filho. Conheço irmãos que falam assim: olha, eu posso viver tudo, mas eu só não saio da presença de Deus. Uau! Falei, esse entendeu. Podemos perder tudo e todas as coisas, menos perder a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. E sabe quando a gente começa a perceber que o Espírito Santo de Deus é o nosso verdadeiro amigo? Quando eu estou limpo e purificado pela palavra. E o Senhor diz para aqueles homens: muito bem, servo bom e fiel. Ei, o Senhor só quer que nós sejamos servos bons e fiel. Eu preciso que você entenda essa mensagem. Eu preciso que você se posicione. O pastor está precisando de ajuda e ele está contando comigo. Sim, eu estou contando com homens que não vão se corromper, aonde vão entender que 5 mais 5 é propósito de Deus. 5 mais 5 não é vantagem para mim, é propósito de Deus. Então aquilo que o Senhor confiar nas minhas mãos, eu tenho que apresentar para Ele: Senhor, isso aqui foi o que eu fiz. Deixa eu te dizer mais uma coisa: a cidade está gritando por vocês se posicionarem. Onde as pessoas podem te encontrar fazendo alguma coisa, como um dia o André me encontrou dentro de um buraco, eu com um carro sem placa, dentro de uma zona rural. Quando eu vi aqueles homens chegando, me pararam. Eles falaram assim: ô Ricardo, está indo para onde? Eu falei: rapaz, eu vou falar de Jesus. Estava indo pregar num lugar para dependente. Mas sabe o que eu quero te dizer, irmão? É tão bom a gente ser conhecido de Deus, porque o André falou assim: isso aí eu conheço. Irmãos, tudo que você precisa é Deus falar assim para você: isso aí eu conheço. Isso aí é meu filho. Esse é meu filho. Irmão, como eu oro pela vida de vocês, para que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Em 2026 vai ter muita coisa para acontecer. Deus deu tanta revelação esse tempo de 2026, irmão. E a única coisa que Ele falava assim: filho, só confia, porque eu vou prover todas as coisas. Ei, os detalhes, Miranda, Ele vai prover todas as coisas. Nós não fomos aquela igreja que vai falar assim: Sr. Luiz, não. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não seremos uma igreja pedinte, não. Nós seremos uma igreja onde o dono da revelação está presente, sabendo: eu vou suprir todas as coisas na vida dos meus filhos. Ele não está falando que vai suprir as coisas na minha vida. Ele está falando: eu vou suprir todas as coisas na minha igreja, porque as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Ah, mas o tempo está difícil. É no tempo difícil que Deus levanta homens corajosos. Quando Davi estava num tempo difícil, ele foi cercado por 400 homens que a sociedade não queria, mas era um projeto de Deus, era um exército que Deus havia dado para Davi
e dizer assim: olha, Davi, só faz aqui, ó, lapida esses homens que você vai ver o que esses homens farão por você. Irmãos, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você se posicione. Eu queria que você colocasse os teus pés, porque eu preciso orar por você. Eu preciso que você saia desse lugar de achar que já foi o teu fim, porque se fosse o teu fim, tu não estaria aqui dentro da casa do Senhor, onde opera milagres, onde tem cura, onde tem provisão sobre a tua vida. Então, eu preciso só crer que eu sou um diamante de Deus, que o Senhor me arrancou das profundezas onde estava tudo em trevas. Mas o diamante lapidado na mão de Deus tem muito valor, não para você, para Deus. Quanto vale uma alma, irmãos? Quanto tempo tem que a gente não ganha uma alma para Cristo? Quanto tempo tem que eu não sou boca de Deus? Cadê o talento que está dentro de cada um de nós? Ah, mas eu estava na praia tem alma sedenta querendo ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu estava no mercado, no mercado tem um homem, uma mulher esperando você falar. O mesmo que me encontrou é o mesmo que quer entrar dentro do teu coração também. Aleluia! Irmãos, eu profetizo o Senhor quebrando cadeias aqui nesse lugar. Não faz sentido você saber que foi comprado e postar na internet um copo de cerveja, um copo de bebida, um copo de prazeres. Ei, o Senhor está te chamando, é para você não mais fazer a tua vontade, e sim fazer a vontade daquele que também te enviou. Deus te enviou para essa terra com um propósito, saiba disso. E que o Senhor fala assim: olha, esse é meu filho amado. Irmãos, como eu tenho prazer em saber que eu sou filho amado de Deus. E vou dizer mais: ninguém muda aquilo que Deus já falou a meu respeito. Jeremias 29:11 diz para nós: eu sei os planos que tenho a seu respeito. Irmãos, Deus tem planos para nós que são muito maiores do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. E às vezes a gente está correndo atrás de bênção, quando na palavra diz para você descansar, porque as bênçãos vão te acompanhar. Ei, as bênçãos precisam acompanhar. É aquele que é servo de Deus. Ei, se eu sou servo de Deus, eu descanso, porque enquanto eu descanso, o Senhor está provendo na minha vida. Enquanto a igreja descansar, o Senhor está provendo na igreja de Cristo. Igreja de Cristo, irmãos. E vocês são os meus convidados, porque o que eu vou fazer o ano que vem, irmãos, eu preciso de homens que se posicionem para me ajudar. Porque eu não conheço um pastor que precisa de ajuda, não, irmãos. Eu conheço pastores que não querem ser ajudados, mas eu preciso de ajuda para que a gente não caia. Eu preciso de ajuda para vocês me ajudarem. Isso eu falo de coração. Eu preciso de todos vocês. Mas eu não tenho muito. Ei, tu tem um talento que Deus colocou dentro de você. Sabe para que Deus colocou um talento? Porque Deus, quando enviou Jesus, era um homem cheio de talento, sim ou não? Mas ele desceu de um monte e ele nomeou 12 discípulos. Não basta só estarmos cheios de talento. Precisamos desenvolver a sabedoria que Deus está derramando sobre a igreja de Cristo. Ei, nós somos os representantes de Cristo e ninguém muda isso. E sabe qual é o nosso chamado? É para servir. Mas nós não estamos mais na época de escravidão. Moisés já libertou o povo. E o Senhor fala assim para mim: filho, tira a opressão do meu povo. Eu só quero obedecer. Porque Jesus falava assim para Pedro: Pedro, você pode apacentar as minhas ovelhas? Porque se você disser que não pode, eu levanto outro. Essas ovelhas são para ser apacentadas, não são para ser escravizadas. As ovelhas são do Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui, porque eu preciso orar por você. Eu queria te convidar, não para te constranger, mas se tem alguma coisa na tua vida que te trava, não faz sentido te travar. Se nós estamos diante de um Deus, que lá em Isaías 53, versículo de número 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele já tomou. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós é que fomos sarados. Nós somos sarados, irmãos.
E nós precisamos crer nisso, que a enfermidade, aquilo que me prendia até hoje, precisa cair por terra. Se tem alguém assim no nosso meio, eu te convido a vir aqui na frente, porque eu vou orar e eu vou profetizar que tu será uma nova criatura na presença de Jesus. Aleluia. Tem alguém assim? Só sair e vir para cá. Porque eu quero orar pela tua vida, irmãos.